Martins. Vamos conversar um pouco mais sobre esse acordo e a professora de Relações Internacionais da Unifesp já aparece aqui do meu lado, Regiane Bressan. Muito bem-vinda, professora. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos assistem. Professora, eu quero muito saber a sua percepção diante desse cenário e o quanto que essas novas autorizações, salvaguardas mais rígidas que foram aprovadas agora pela Europa, podem aparentemente complicar o nosso cenário do nosso acordo aí do Mercosul e União Europeia. Como o Américo bem explicou, essas salvaguardas, de fato, se apresentam como uma limitação grande, aos nossos interesses. O acordo está sendo negociado há 25 anos e, para o Brasil e países do Mercosul, interessa muito a exportação do nosso agronegócio, dos produtos, advindos do agronegócio e nossas matérias-primas. Por outro lado, aos europeus interessam compras governamentais, que foi sempre um tema muito sensível, e a exportação de produtos industrializados. Desta forma, foi feita toda uma conversa, preparação para os diferentes setores do Brasil, para que eles se tornassem favoráveis ao acordo, ou seja, para que eles vislumbrassem os benefícios, inclusive a indústria. A Confederação Nacional da Indústria, atualmente, é favorável ao acordo, entendendo que ele poderá, por exemplo, importar maior tecnologia para as nossas indústrias. No entanto, quando a Europa coloca essas salvaguardas, claro que desanima muito a CNA e todo o setor do agronegócio. Agora resta saber como vai ser essa votação nesta quinta-feira no Conselho Europeu e, claro, o Lula está aguardando aprovar, ou melhor, ratificar o acordo no dia 20, porque é quando nós, Brasil, passaremos a presidência do Mercosul, a presidência pro tempore, para o Paraguai. E o Paraguai, por sua vez, vai pautar outros temas, outros assuntos de seu interesse na agenda do Mercosul. Assim, nós não teríamos mais perspectiva de ratificar o acordo tão logo, se nós não conseguirmos fazê-lo agora, dia 20. Pois é, muitas dúvidas com relação a esse cenário. Agora, a gente estava acompanhando, inclusive, com uma expectativa de como que a Itália votaria, por exemplo, porque a Itália poderia complicar bastante esse cenário. Queria entender, porque a gente tem essa grande expectativa para o dia 20, na sua avaliação com o que a gente tem até agora, professora, quais são as chances realmente da gente conseguir assinar esse acordo e fechar, ainda mais com as salvaguardas? Bom, a gente vai ter uma maior clareza se o acordo vai ser ratificado já nessa quinta-feira, Perfeito. quando a Europa votar no Conselho. E como o Américo explicou, isso vai depender de um cálculo que soma 15 países e 65% da população europeia. A Itália é um país que talvez determine essa aprovação, porque tem uma população importante dentro da Europa. Existem países, como já foi dito, França, Polônia, mesmo a Bélgica, que são contrários, Irlanda. É importante dizer que, atualmente, a Europa leva em conta outros temas para ratificar esse acordo. No ano passado, nessa mesma época, eu estive nas instituições europeias em Bruxelas e foi muito claro que existe um temor de quanto a Europa está perdendo influência na América Latina, já que nós viramos um palco de disputa entre os Estados Unidos, agora do governo do Trump, e a China. Ou seja, se a Europa não ratifica neste momento o acordo, é como se ela perdesse mais uma chance de voltar a ter uma grande influência na nossa região. Assim, o acordo ele não apenas tem um interesse comercial, mas passa a ter um interesse, a ser de interesse geopolítico bastante importante, sobretudo para a Alemanha e outros países que lideram a União Europeia. Perfeito. A gente percebeu algum movimento com relação aos Estados Unidos? Quando os Estados Unidos anunciaram o tarifaço, existiu um entendimento de que talvez isso fosse acender um alerta para a União Europeia de que, olha, está na hora da gente se unir, mostrar e fazer esse acordo
avançando, inclusive, e colocando mais para longe ainda a questão do protecionismo. Mas, ao mesmo tempo, parece que esse cenário das tarifas não fez tanto efeito agora, levando em consideração o que a gente tem agora. E agora, essas vozes mais protecionistas, como França, por exemplo, parece que estão sendo mais ouvidas, professora. É uma percepção que faz sentido para a senhora? Nesses 25 anos de negociação, nós sempre tivemos uma ala bastante contrária ao acordo. E isso implicou diretamente em impedir que o acordo fosse ratificado antes. Aliás, tivemos momentos em que houve, claro, uma aceleração dessa proposta, ou mesmo chance de ser ratificado. Em 2019 foi quando ele foi realmente assinado, mas o Brasil pediu para rever, ou seja, em 2023, o nosso governo faz a revisão do acordo, porque havia temas, por exemplo, que são mais sensíveis para nós, como as compras governamentais e a garantia que nós teríamos acesso aos mercados para o nosso agronegócio. Foi mais de um ano de revisão, ou por volta de um ano, e outro tema importante foi todo o apelo ambiental, que nós conseguimos transferir da área do comércio para a agenda de cooperação, até porque os nossos países teriam muita dificuldade técnica em colocar em prática todas as exigências ambientais europeias. Assim, nós conseguimos caminhar com o acordo, terminar as negociações, justamente quando a Ursula von der Leyen esteve em Montevidéu, no dia 6 de dezembro de 2024, e passamos esse ano justamente tentando convencer os diferentes setores dos dois lados para que setores que são contrários ao acordo vislumbrassem os benefícios ou vantagens que o acordo pode ainda prever. Além disso, nós não podemos nos esquecer que vai todo um período de adaptação, ou seja, o acordo sendo ratificado agora, nós teremos alguns anos de adaptação dos diferentes setores a esse livre comércio, que é tão importante no momento de recuo da liberalização comercial mundial, ou seja, quando o Trump coloca grandes tarifas, ele chancela esse momento de retrocesso. Por sua vez, o Brasil, certamente, se não ratificar o acordo com a União Europeia nesse momento, vai buscar outros mercados, como já tem feito junto ao México e junto à Ásia. Perfeito. Até queria entender o quanto que isso pode soar como uma derrota do Brasil, porque a gente sabe que o Brasil, professora, tem encabeçado as negociações do Mercosul como um todo. Se não for possível avançar com essa negociação, com esse acordo até o fim agora desse ano, como é que a senhora enxerga isso? Se isso pode ser considerado uma derrota do Brasil ou não? Bom, temos que ver os diferentes ângulos desse acordo. Eu acho que essas salvaguardas de hoje, elas já apresentam um grande entrave para nós, porque havia muita expectativa do setor do agronegócio para que nós ingressássemos nesse acordo, mas com as vantagens ao nosso agro. Dessa forma, eu entendo que, se não o acordo não for ratificado essa semana, ele realmente tem chance de não ser mais ratificado, digo isso, pelas divergências do lado europeu e pelas dificuldades advindas do Mercosul, porque não foi fácil essa reunião do dia 20, ela chegou a ser marcada para o início de dezembro, depois cogitou-se inclusive fazê-la no Rio de Janeiro, em Brasília, e finalmente foi marcada em Foz do Iguaçu, favorecendo, por exemplo, a presença de Javier Milei. Então, ela está estrategicamente em Foz do Iguaçu, numa região de fronteira. Como nós temos uma onda conservadora muito presente na América Latina, vimos agora, anteontem, a vitória do governo de Kast no Chile, isso denota realmente uma onda mais à direita, nós corremos o risco do tabuleiro internacional mudar ainda mais para o próximo ano e nós não conseguirmos essa ratificação. No entanto, a política externa brasileira estaria muito preparada para angariar novas oportunidades, novos mercados, fazendo acordos com outros países. Muito bem, vamos seguir acompanhando para entender o que vai acontecer a partir de agora. Muito obrigada mais uma vez pela conversa aqui, professora, e volte sempre, viu?
Fico à disposição. Até uma próxima. Um abraço a todos. Até.